Graças a Deus. Nós temos nesta hora um momento bem propício para receber a palavra de Deus. Estamos alimentados no nosso espírito pela Santa Ceia do Senhor. Nos falta agora a palavra de Deus, que também é alimento. Abramos a palavra de Deus na carta, a epístola a Tito, o capítulo número 2, o versículo número 11. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14. Palavra do Senhor. Tito, capítulo 2, o versículo 11, falando-nos sobre a graça da salvação. Louvado seja Deus. Todos têm encontrado? Diz-nos assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Repita comigo: trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, repita, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos, repita comigo, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando, repita, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Glórias a Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta apenas esse instante, não se assente ainda. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Cante graça. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Deus, nesta tarde nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nesse culto, por aquilo que o Senhor fará ainda, Senhor, ao término dele, por aquilo que o Senhor realizará ainda no culto da noite. Pai, eu quero louvar o teu nome e pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco, por favor, por esse texto sagrado. Abre o nosso coração, o nosso entendimento para compreendermos as sagradas escrituras. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar adorando ao teu Deus. Irmãos, há pensamentos que nos tiram o sono. Há momentos em que o nosso sono se vai por causa de problemas. Mas melhor do que isso é quando o sono se vai porque você dormiu meditando na palavra de Deus. E é um assunto que já há algumas semanas, se não dizer meses, tem enchido o meu coração. E na noite de ontem eu dormi e me despertei pensando a respeito da graça de Deus. Esta graça, diz a Bíblia, que ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Este versículo especial de Tito vem nos falar a respeito da universalidade, do alcance desta graça. Até onde, a quem é que esta graça alcança? A quem pense que a graça de Deus alcançou a um grupo seletivo, aqueles que a Bíblia chama de eleitos, eleitos segundo, como diz Pedro, segundo a presciência de Deus. Mas, queridos irmãos, a Bíblia nos mostra nesse versículo querido, que a graça de Deus é oferecida a todos os homens. A graça do Senhor é para todos. Mas o que vem a ser a graça? Graça é este favor que nós não merecemos.
A graça é exatamente a revelação do amor de Deus, um amor imerecido, algo que você e eu, nem por recompensa ou mérito, poderíamos alcançar, mas Deus, na sua infinita misericórdia, se revelou para nós. Quando nós olhamos a palavra de Deus, por exemplo, e eu posso mostrar para os irmãos, em Romanos capítulo número 5, versículo número 8, nos diz que Deus, Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E me chama a atenção, Luciano, porque o Senhor te amou, me amou, amou a cada um de nós que estamos aqui, não porque nós tivéssemos feito alguma coisa, não porque nós merecêssemos. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Isso vem nos revelar a missão do Senhor Jesus Cristo, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E não há nenhum homem na face da terra que não receba a condição de perdido antes que tenha a revelação do Salvador. A palavra do Senhor nos fala ainda, no mesmo livro de Romanos, capítulo de número 11, versículo 32, diz a Bíblia que Deus encerrou a todos. Repita comigo, todos. Deus encerrou a todos debaixo de desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aleluia. Não é maravilhoso isso? Que todos nós estávamos em desobediência, mas Deus também usou de misericórdia, não para com alguns, mas para com todos. Aleluia. Mas diz mais ainda, que esta graça nos constrange. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz a Bíblia que o amor de Deus nos constrange, pensando isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Esse amor nos constrange de uma certa forma. Você que está participando da Santa Ceia nesta tarde, você foi tocado pelo Senhor. Esse amor te constrangeu a algo de misterioso, a algo de espiritual, divino. É uma reunião como essa. Há algo de místico nesta reunião. É a reunião do corpo de Cristo. E este corpo reunido manifesta a presença de Deus, desta graça imerecida. Nenhum de nós se assentou aqui porque merecia este favor de Deus, mas foi o Senhor que nos alcançou. Diz a Bíblia na primeira carta a Timóteo, capítulo número 2, versículo 4, a palavra do Senhor nos fala a respeito do desejo de Deus, porque essa graça se manifesta. A Bíblia é que Deus deseja que todos, de novo aparece o todos, disse que deseja que todos os homens se arrependam, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que está no coração de Deus, e para isso a graça se manifesta. Ela se manifesta para que todos os homens se salvem, e para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas como chegarão ao conhecimento da verdade se não há quem pregue? Por isso a necessidade da pregação da palavra, para que todos saibam que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho por nós. Amém? A palavra do Senhor nos fala ainda a respeito desta graça de Deus, diz mais para nós. Eu quero que os irmãos me acompanhem ainda, na 1 de João, capítulo 2, versículo 2. 1 de João 2,2 diz que Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O sacrifício de Jesus, a sua propiciação. Propiciação significa o ato de fazer Deus favorável a nós, porque todos nós éramos cegos, incapazes de atender ao apelo de Deus, estávamos sem Deus, desgraçados em nossos delitos e pecados, mas Jesus se fez propício, Deus se fez propício a nós pelo sacrifício de Cristo, Cristo oferecendo-se como sacrifício por nós, nesse novo pacto, no qual Ele entrega o seu próprio corpo, dando a sua própria vida através do seu sangue. Deus se agradou desse sacrifício. Nós que antes estávamos debaixo da ira de Deus, fomos salvos por sua infinita graça. Quando nós olhamos esse versículo, diz que a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Esta graça, irmãos, quando ela se revela, quando ela se mostra a nós, ela também é uma graça pedagógica. O que eu quero dizer com isso é que a graça, ela vem nos ensinar alguma coisa. Eu me lembro com muito carinho da minha primeira professora. Minha primeira professora era uma senhora escura, gorda, chamada Matilde.
Acho que toda criança que teve uma boa professora no seu ensino elementar, nunca se esquecerá dela. E eu nunca me esqueço da dona Matilde, pois foi ela que me ensinou a ver as horas. Da mesma maneira que uma professora hábil ensina os seus alunos com carinho, esta graça de Deus, ela também nos ensina. A graça nos acompanha em todas as coisas. E o que é que a graça nos ensina? Neste versículo 12, diz a palavra do Senhor que ela nos ensina duas coisas. No versículo 13, ela nos ensina uma terceira coisa. A graça de Deus, primeiro, ela nos ensina a renunciar. Repita comigo, renunciar. Renunciar o quê, pastor? Ela nos ensina a renunciar à impiedade. Impiedade é toda forma de maldade, tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Antes éramos ímpios, antes não tínhamos compaixão, nem favor, nem misericórdia por ninguém. Todos os nossos atos eram ofensivos a Deus. Mas agora que essa graça nos alcançou, fomos tocados por ela, a nossa vida foi transformada. Aleluia. Como eu posso saber, pastor, que eu fui alcançado pela graça de Deus? Eu lembro de um certo menino chamado Zunga. Zunga vivia no interior e festas não eram muito comuns na sua cidade. E houve um dia de festa na cidade. Quando a festa estava acontecendo ali, ele e uma menina estavam próximos a uma linha de trem. E uma professora olhou e viu que o trem estava chegando, e ela pensou que eles estavam desatentos, ela correu para puxar a menina e o menino, e ela puxou a menina. Quando ela puxou a menina, na tentativa de salvá-la, o menino se assustou e foi para trás e caiu dentro da linha do trem. E quando ele cai na linha do trem, não há tempo para o maquinista parar, e a máquina passa por sobre a perna do menino. Corta os ligamentos, por o sistema, e nem dor o menino sente. Ele palidece, fica sem a perna, todos estão ali, cidade do interior, ninguém tinha carro, ninguém sabia o que iria fazer pelo menino. Mas de repente, um homem vestido de branco, para o carro, vai correndo em direção ao menino, tira o casaco de linho branco, paletó de linho branco, e faz um torniquete, envolve a perna do menino, e aquele linho branco se mescla de sangue. O menino é conduzido ao hospital, e só mais tarde a mãe dele, Dona Laura, vai saber que o menino havia perdido a perna. O menino é o cantor Roberto Carlos, aquele bem conhecido de todos nós. Ele até hoje é agradecido à vida daquele homem, do Renato, que passando por ali, não se preocupou com a cor branca do seu paletó de linho branco. Ele não se importou, porque a sua única preocupação era salvar o menino. Ele não sabia que estava salvando o maior cantor da música popular brasileira. A graça de Deus é assim, irmãos. Ela nos alcança. Muito maior do que o ato do Renato para salvar o menino Zunga, o Roberto Carlos. Jesus desce. Mas o sangue vertido não é o nosso. O sangue não é o do Roberto. O sangue é o dele, é o do Salvador. É o Salvador que oferece a sua própria vida para salvar a humanidade. Quando nós olhamos da palavra de Deus, se o Roberto é grato até hoje, aquele que foi o seu Salvador, ou como diz ele, o seu anjo da guarda, como nós não seríamos gratos àquele que demonstrou uma tão grande salvação por nós, dando a sua vida em favor de nossas almas. Quando eu olho para a palavra de Deus, isso me leva, esse amor, essa graça, ela me leva a renunciar à vida ímpia que eu tinha antes no pecado. Como vou saber, pastor, se eu fui tocado por esta graça? É simples, irmãos, é o mesmo que pensar alguém em um calor intenso, movendo-se grandemente por um esforço de trabalho, mas não usou desodorante. Todo mundo sabe quem o desodorante alcançou e quem ele não alcançou. É
Está em nossa natureza. A graça de Deus é assim, irmãos. Quando a graça nos alcança, aleluia, todo mau odor tem que ir embora. Quando a graça nos alcança, nos limpa, nos purifica, nos transforma, faz-nos novas criaturas. Como você vai saber se foi alcançado pela graça? A sua vida mudou. Aleluia. Ela nos leva a esse segundo ponto, a viver neste presente século de uma forma sóbria, sensata, justa, piedosa. Se eu fui tocado pela graça, já não terei mais prazer no mundo. Aquilo que antes me causava prazer, aquilo que antes me causava diversão, hoje me causa repulsa. Porque fui tocado pela graça de Deus. Essa graça não apenas me leva a renunciar o que é mal, mas me leva a viver o que é bom. É a graça de Deus alcançando o coração da gente. Mas essa graça, ela nos leva a um passo mais. Porque essa graça, quando nos alcança, ela não apenas nos transforma, entra em nós, conduzindo-nos ao arrependimento, mas ela nos leva ainda a algo mais, a receber a vida que é dele, a vida de Jesus. Porque, de novo, quem foi alcançado pela graça tem que entender que a vida muda não por mérito próprio, não por esforço humano, não porque você quer viver diferente, mas porque ele, com esta graça imensa, penetrou por todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. O Senhor Jesus nos mudou por completo, transformou a nossa maneira de ser e pensar. A graça de Deus é assim. Diz a Bíblia no versículo de número 3, diz ela, a terceira coisa é que essa graça nos leva a aguardar. Repita para o seu irmão, aguardar. Aguardar o quê, pastor? Estou esperando tanta coisa, pastor. Estou esperando meu salário chegar. Pastor, estou esperando bônus. Pastor, estou esperando um namorado. Pastor, estou esperando meu casamento. Estou esperando tanta coisa na minha vida mudar. Mas quem foi alcançado pela graça de Deus, irmãos, está preocupado com essas coisas, não. Essas coisas são naturais. Nós estamos preocupados com uma coisa somente. Nós estamos esperando a bem-aventurada esperança, o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quem foi tocado pela graça, irmãos queridos, não se importa com outra coisa. Eu me lembro, na época da Cortina de Ferro, quando a extinta União Soviética perseguiu os crentes no regime ateísta, onde havia uma igreja, eles fecharam todas as igrejas, impediram os pregadores de anunciarem a palavra, e todos aqueles que ainda se diziam cristãos perdiam os seus trabalhos. E um certo homem, um cientista, um homem muito culto, um homem de patente e tudo mais, de repente perde o seu trabalho porque ele não nega Cristo. E para envergonhá-lo, sabendo que ele era um homem, um doutor, um cientista, era para ele, se você quiser fazer alguma coisa, está aqui essa vassoura, vai varrer logradouro para poder viver. E deram para ele uma vassoura, com o cabo cortado, e ele era um homem alto, um russo, era grande, deram uma vassoura pela metade para ele varrer as praças para ganhar algum trocado. E irmãos que transportavam Bíblias clandestinamente, levando Bíblias para a extinta União Soviética, escondido, chegaram até esse irmão, conseguiram o contato dele, e aquele irmão que trazia as Bíblias sentou-se no logradouro, ficou sentado ali, o varredor de rua, o cientista foi se aproximando, sentou ali, ficou sentado, e o irmão começou a conversar um pouco com ele, para poder entregar a Bíblia para a célula, para a igreja. E o irmão olhou para o céu, sorriu e disse, vê como esse céu está tão lindo. E o irmão olhou e viu um céu nublado. E se o céu está lindo, porque em breve eu vou receber a minha recompensa. Em breve esse céu se abrirá e o meu Salvador vai se revelar desde os céus. Irmãos queridos, quando nós temos a visão do alto, quando nós temos a visão da aparição do Senhor Jesus Cristo, tudo demais, irmãos queridos, perde o brilho, e aquilo que é nublado
ganha brilho novo. Sabem por quê? Porque nós estamos olhando para aquilo que nós estamos aguardando. O que é que você espera? Eu espero que de repente, a qualquer hora do dia, pode ser hoje ou pode ser amanhã, o meu Salvador, o nosso Salvador, o Salvador da igreja, aquele que se revelou para nós, ele virá para nós, no abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados. E isso eu aguardo. E isso eu espero com toda a alegria do meu coração. Aleluia. Tudo demais se torna efêmero. Tudo demais se torna fútil e vão. Por quê? Porque Jesus é a nossa bendita esperança. A graça de Deus é pedagógica. Ela nos ensina essas três coisas. A renunciar, ela nos ensina a viver, ela nos ensina a aguardar. Se você está ansioso, por que ele não veio ainda? Se você está tão preocupado, descansa o teu coração. Ele vem por amor a você, ele vem para a igreja, ele vem para nós, o corpo de Cristo. A graça de Deus se manifestou para nos ensinar estas coisas. A graça de Deus se manifestou num ato supremo de doação divina. É o que fala o versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós. Esse amor é um amor doador. O amor de Deus é um amor que se revela desta maneira, tão maravilhosa. Irmãos, eu confesso que quanto mais prego, quanto mais leio, quanto mais ensino, mas descubro que menos sei, mas descubro que estou longe de conhecer quem eu tanto amo, pois eu sei que em parte eu conheço, mas quando chegar aquele grande dia, então eu o conhecerei plenamente, porque como Ele é, eu o verei. Ele se deu por nós, Ele se deu por nós. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, tendo nós ainda pecadores. Ele se deu por você. E eu gosto de pensar isso. E Jesus se deu não apenas por um grupo seleto dos salvos, mas Ele se deu por todo perdido. Ele veio para buscar e salvar a todo aquele que se havia perdido. Se você não tem convicção de salvação, se você é como aqueles que não usam desodorante num dia de calor intenso, se você reconhece que precisa de um Salvador, se você se acha um grande pecador, que para você não tem mais jeito, olhe para o alto, olhe para Jesus, olhe para aquele que é o grande Salvador, pois para um grande pecador sempre há um grande Salvador, e o Salvador está presente aqui entre nós, revelado através da graça de Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e todos nós experimentamos da sua plenitude, e graça sobre graça. Aleluia. A vida que vivemos agora, irmãos, é fruto desta doação. Ele nos remiu da nossa iniquidade e Ele purificou para si um povo. Aleluia. Eu gosto da expressão quando Ele diz, um povo seu. Aleluia. Que maravilha. Saber que eu sou dele e Ele é meu. E estamos em simbiose, estamos unidos, apegados, totalmente unidos para a eternidade, em Cristo Jesus. Ele tornou-nos, Ele fez da igreja o seu povo, é o povo dele, é de Jesus. Aleluia, esse aqui não é o povo do pastor Cid, esse povo é o povo de Jesus, que Ele comprou com seu próprio sangue, que Ele remiu e disse, é meu povo especial. Aleluia, louvado seja Deus. Quem esteve aqui na semana passada, no Dia das Mães, pode entender isso melhor, porque assistiram um vídeo de uma mãe ou um filho especial. E é curioso como se uniu, como cunharam a palavra especial dedicada a crianças que têm algum déficit ou alguma, se é que se pode dizer assim, deficiência. Mas a mãe chama o filho de especial. Todas as nossas deficiências foram tratadas na cruz do Calvário. Ele nos chama de seu povo, um povo especial. Porque somos objetos do amor de Deus. Hoje o Senhor coloca diante de nós um quadro.
debaixo da ira, condenados, ou debaixo da graça, redimidos. Ele nos coloca debaixo da maldição, por um lado, ou debaixo dessa tão grande salvação. Somos nós que escolhemos a quem nós queremos servir, se é o Senhor ou se é o pecado. Vamos ficar em pé. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Cante graça. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Curva a sua cabeça um instante. Coloque os seus olhos nesta hora, nesta graça imerecida. Veja Jesus sofrendo por você. Se Ele tivesse que fazê-lo, faria-o de novo por amor a você. Ele não se importou de sofrer o que sofreu, porque Ele te amou de uma tal maneira que Ele se deu para te remir de todas as tuas iniquidades. Ele se deu. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que agora vivem já não vivam mais para si, mas vivam para aquele que os amou primeiro. Hoje, esta graça quer alcançar o teu coração. Se alguém nessa tarde que quer se reconciliar com Jesus, se alguém que entende que precisa ter esse sentimento, mais do que sentimento, essa certeza de salvação, pode fazê-lo hoje, aqui e agora. Nesta hora, esta graça te alcança, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém aqui nesta tarde que quer se reconciliar com Deus, pode erguer a sua mão aí onde você está, que esta graça te alcança. Aí mesmo onde você está, esta graça de Deus é suficiente para limpar o teu coração e purificar a tua vida. Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, e nós pedimos, Senhor, meu Deus, a tua bênção, Senhor, sobre a tua igreja, Pai. Obrigado, meu Deus, por tão grande salvação. Nunca me deixe esquecer, Senhor, nem a igreja, o preço que o Senhor pagou por nós, pois a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Aquilo que é para todos, Senhor, certamente não é de todos, porque muitos rejeitam, Senhor, esta tão grande salvação. Mas olha, Deus querido, aqui para esta casa de oração, quantos há, Senhor, que tem recebido, Senhor, esta graça imerecida? Quantos há, Senhor, que valorizaram este presente do céu? Ó Deus, ó Senhor, abençoa-nos, Pai, e guarda-nos, Senhor, até a vinda do Salvador Jesus Cristo, pois é em memória dele, Senhor, que nós temos participado do corpo e do sangue do Senhor. Guarda-nos, Senhor, abençoa a tua igreja, Pai. É a oração que nós fazemos, Senhor, nesse nome glorioso, nesse nome bendito do Salvador Jesus Cristo. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Amém. Um aplauso para o Senhor.